que estão aqui para, enfim, participar dessa aula. Preparei esse tema com muito carinho. Na verdade, agora que o doutor falou que vocês estão na fase da obstetrícia fisiológica, eu vou, na verdade, plantar umas sementinhas aí não da discórdia, mas para além da fisiologia, né? A ideia, na verdade, dessa aula que eu pensei, né? A gente sair um pouco da superficialidade desse tema, que muitas vezes a gente, né, vê, quando a gente fala em amamentação, a gente pensa muito em pega correta e tal. Falar um pouco sobre o trabalho da consultora de amamentação, mas principalmente trazer vocês, né, para esse assunto. Eu vejo muito como essa parceria faz diferença, né, na minha assistência, tanto como obstetra, pediatra, enfim, a gente tem múltiplas especialidades que vão se envolver com esse tema de alguma forma, não é porque a pessoa vai fazer pediatria ou não vai, enfim, seguir atendendo partos e puerpério, que ela não vai estar envolvida com a amamentação, porque você pode ser um médico de um pronto-socorro que vai pegar uma gestante no meio de uma mastite, uma puérpera no meio de uma mastite, por exemplo, ou enfim, a gente tem várias situações em que a gente vai ter vocês aí entrando nesse processo da amamentação de alguma forma. Então, eu pensei muito nisso, né, em trazer essa temática um pouco para a prática clínica, e trazer temas um pouco mais complexos, um pouco mais profundos, além daquele basicão da amamentação que a gente está acostumado a ver, né? Então, eu queria começar bem rapidinho. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, interromper, fiquem à vontade, tá? Então, eu queria bem rapidinho só contar um pouco da minha história, porque aí vai fazer sentido o porquê que eu quis, falar sobre as coisas que eu vou falar hoje. Eu sou enfermeira de formação, eu me formei em 2010 na Santa Casa de São Paulo e eu fiz obstetrícia em 2013. Me especializei, eu sou enfermeira obstetra, né? Sempre trabalhei em maternidade, mesmo antes da especialização, então meu envolvimento com a área materno-infantil é muito grande. Eu já, enfim, trabalhei em todas as áreas, internação ginecológica, centro obstétrico, alojamento conjunto, pronto-socorro obstétrico, enfim, em hospital de grande porte. E mesmo depois de uns bons anos de obstetrícia, eu comecei a atender partos particulares, né? Foi assim que eu conheci o Dr. Felipe. E eu comecei a ter uma demanda de pós-parto que eu não tinha trabalhando em hospital, né? Porque a paciente me contratava para acompanhar o parto e ela pedia ajuda para amamentar. Só que quando você vai atender um pós-parto, né, para além da alta das 48 horas, né, das 72 horas de internação, a gente se depara com um universo que é completamente diferente daquele basicão da pega correta que a gente vê na maternidade e começa a ver problemas muito mais complexos relacionados a essa amamentação. Então, quando eu me vi nessa situação depois de muitos anos já atendendo, né? Eu achava que eu sabia, né, a amamentação e eu descobri que não. Foi quando eu comecei a me especializar realmente nesse assunto, né? Para além de tudo que eu já tinha estudado sobre parto e tudo mais. Isso foi em 2019, desde então eu estudo muito esse assunto, né? No ano passado eu tirei a certificação internacional, né? A gente tem um título que é dado para consultora em lactação, que é reconhecido fora do Brasil, enfim, na verdade, no mundo todo. É uma prova, enfim, bem difícil e tal, que a gente presta depois de ter umas boas horas de experiência e de estudar muita teoria e ter muita prática com isso, né? Então, hoje eu sou autônoma, hoje eu não atendo mais em hospital, eu atendo partos particulares, né? Enfim, e faço muita consultoria de amamentação, atendo muito, faço muito atendimento, e aí isso me dá bastante bagagem para falar de prática, né? Que seria a ideia hoje aqui. Então, eu queria começar, na verdade, deixando essa semente aí para vocês de que amamentar é natural, mas não é instintivo, né? Não é uma coisa que vai acontecer automaticamente assim que o bebê nasce. Vai ser algo aprendido, vai ser algo que a mãe vai precisar aprender, né? Quem amamenta vai precisar aprender e o bebê também vai precisar aprender. Assim como ele vai aprender a andar, a falar, a se alimentar, ele vai aprender a mamar no peito. E aí, quando a gente olha para essa amamentação, né, a gente pensa nessa amamentação e nesse pós-parto, na verdade, né, porque é muito interessante. O pós-parto, a visão que uma puérpera tem do pós-parto vai estar intimamente relacionada com o que acontece na amamentação, né? Então,
dependendo do perrengue que ela tiver na amamentação, ela vai relatar um tipo de pós-parto para você. Então, vai estar intimamente ligado, né? É muito difícil você ter uma puérpera que teve muito desafio para amamentar e ela vai dizer que o pós-parto dela foi tranquilo e vice-versa. Então, geralmente, quando você pergunta qual é o principal problema que ela tem, geralmente esse problema está associado à amamentação. E é muito engraçado, né? Porque quando a gente engravida, enfim, né? Eu não sou mãe ainda, mas a gente tem, né, as pacientes todos os dias. Quando a gente vê uma gestante, todo mundo pensa muito no parto, né? Pensa na via de parto, pensa onde vai ser o parto, quem vai ser a equipe que vai atender esse parto, mas a gente não pensa como que a gente vai alimentar o bebê, que deveria ser a segunda coisa mais importante para a gente pensar, né? A gente vai parir a criança e a gente vai ter que alimentar ela. E a gente não pensa sobre isso, né? E eu digo que não pensa porque não pensa mesmo. Todos os dias a gente vê puérperas pedindo socorro, né, para amamentar. Hoje, no meu modelo de assistência, eu consegui trabalhar muito isso, né? Eu já fui a consultora que só atendia emergência, então eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus, agora ou hoje. E com o tempo eu fui conseguindo plantar a semente, a conscientização, né? Que é uma das coisas que eu quero muito que com o pensamento com o qual vocês saiam dessa aula, de começar a pensar nisso desde a gestação, né? Então, incluir, não a consultoria de amamentação, né? Porque a gente sabe que não é toda paciente que vai ter como contratar uma consultora, mas incluir esse preparo para amamentação na gestação, né? Incluir a amamentação no enxoval, né? Pensar em como a gente vai alimentar esse bebê desde antes dele nascer. Então, hoje no meu modelo de assistência, eu tenho muitas gestantes que me procuram para atendimento de amamentação. Então, gestantes de 20 semanas, de 23 semanas, de 25 semanas, às vezes até antes disso, que já contratam um acompanhamento de consultoria de amamentação antes do bebê nascer. Agora mesmo eu acabei de receber uma mensagem de um bebê que nasceu, eu vou atender amanhã. E isso tem ajudado muito, né? A gente diminuir esse peso das dificuldades que vão acontecer e elas acabam sendo muito mais, né? Muito mais desafiadoras do que elas já seriam se essa puérpera não recebe ajuda, né? Então, eu acho que pensar nesse iceberg aí, nesse todo, né, que é muito maior, né? 70% do iceberg tá embaixo da água e a gente não tá vendo e muitas vezes não se preocupa com isso. E um grande pesar das pacientes, né? Que foi por isso que eu mencionei como é que eu trabalho hoje, um grande pesar de quando eu atendo alguma puérpera que não pensou nisso na gestação é justamente não ter sido orientada né? E aí, às vezes, a gente pensa que essa gestante fez quantas consultas de pré-natal e não foi falado sobre amamentação para ela, não foi falado sobre puerpério para ela em nenhum momento, né? E ela é pega de surpresa realmente com um bebê que não vai pegar o peito sozinho. Então, acho que a gente pensar nesse iceberg aí é muito importante. O parto é muito importante, mas a amamentação nem se compara, né? Isso é o que a maioria das puérperas é muito difícil você encontrar uma mãe, depois que o bebê já nasceu, que disse que parir foi mais difícil do que amamentar. Só brevemente, então, contar para vocês aí um pouco de como a gente está hoje, né, no Brasil. Essa é a atualização mais recente que a gente tem das taxas de amamentação. Eu coloquei esses 3 gráficos aí para ficar bem visível a diferença nos índices ao longo do tempo, né? Porque o que a gente tem hoje de orientação da OMS, que o ideal, né? Mundo ideal seria amamentação exclusiva até 6 meses. O leite de quem amamenta sendo o principal alimento do bebê até 1 ano, então, com 6 meses a gente faz a introdução alimentar, e o bebê segue amamentando ou recebendo leite ordenhado até 1 ano, e a amamentação seguir até 2 anos ou mais, né? Isso seria o mundo ideal. E aí, quando a gente fala em mundo ideal, primeiro a gente tem que pensar a primeira meta. A primeira meta, que é a amamentação exclusiva até 6 meses, e aí esses gráficos mostram mais ou menos onde é que a gente está, né? Então, a gente tem um início de amamentação aí no primeiro gráfico. Vocês veem a minha setinha aqui, né? Vê sim, Val. Eu não consigo ver chat nada. Não, vê sim. Tá mexendo. Então, a gente tem esse primeiro gráfico aqui do que seria
a taxa de amamentação na primeira hora de vida, e eu acho que vale uma menção aqui de que a gente realmente está aquém do esperado, né? Porque quase 40% dos bebês não mamam na primeira hora, e mesmo se a gente for considerar prematuridade, né? Enfim, intercorrências no pós-parto imediato, enfim, situações que poderiam fazer com que esse bebê não mamasse, ainda assim a gente tem bastante trabalho para fazer em relação a isso, né? Mas o que eu mais queria chamar a atenção de vocês é em relação a essa diferença aqui, né? O que a gente tem de amamentação para os menores de 4 meses e como despenca entre 4 e 5 meses, né? Então, a gente teria uma média aí de 45% de amamentação exclusiva até 6 meses. Não é uma taxa ruim perto do que já foi, né? A gente teve uma melhora importante nos últimos anos, fruto das campanhas de amamentação, fruto do próprio trabalho, né, da consultora de amamentação, que era uma profissão que nem existia antes, né? Enfim, a profissão de consultora de amamentação é relativamente nova, então falar de amamentação é relativamente novo, né? Como se fala hoje. Mas a gente ainda está bem aquém do esperado, né? Nem metade das duplas amamentam exclusivamente até 6 meses, que seria aí uma taxa considerada ideal. E aí a gente pensando aí, por que amamentar pode ser tão difícil, né? Por que a gente não tem taxas... Ops, eu fiz um rabisco aqui, gente, sem querer, desculpa. Fiz um rabiscão, né? Olha, o que aconteceu? Eu fiz um negócio aqui, é isso mesmo? Parece que você rabiscou. Agora que eu vi. Tudo bem, dá Será que é para isso ver. aqui? Bom, gente, desculpa. Não sei como eu fiz isso. Enfim. Ai, saiu. Eba. Se a gente for pensar por que amamentar é tão difícil, né? É porque a amamentação é chave fechadura, né? A gente tem uma boca e um peito que vão ter que encontrar um encaixe ideal, né? Para essa amamentação acontecer, de forma que o bebê consiga extrair o leite que ele precisa para conseguir ganhar peso e essa mãe, de preferência, mantenha os seus mamilos intactos, né? Então, o grande desafio da amamentação é esse. A gente às vezes tem a mesma mãe amamentando bebês diferentes, né? Eu faço atendimento de amamentação de mães que já amamentaram. E a gente tem desafio do mesmo jeito, né? Por quê? Porque o peito nem o peito é o mesmo, né? Mas quem amamenta é a mesma, mas o bebê é outro bebê. Então, às vezes é um bebê pequeno, às vezes é um bebê, enfim, que tem alguma outra questão muito diferente do primeiro. E aí a gente vai ter outros desafios completamente diferentes. Então, essa história da chave fechadura justifica para a gente por que amamentar é tão difícil. E aí, quando a gente vai olhar, né, eu coloquei aí, gente, só alguns exemplos de situações que podem impactar, seja o início, seja a continuidade, o estabelecimento dessa amamentação, né? Conforme a gente vai fazendo atendimento, é óbvio que a gente tem muita teoria sobre isso, enfim, mas a gente vai vendo na prática, né? Cada atendimento que a gente faz, a gente descobre um motivo novo que pode fazer um bebê não conseguir mamar no peito. Então, a gente pode ter um bebê prematuro de 30 ou um termo precoce, né? De 37 semanas, porque ele idade gestacional, né? O bebê de 37 semanas não vai mamar, não vai ser capaz de mamar na maioria das vezes do mesmo jeito que um bebê de 40, né? Assim como um bebê de 36, um bebê de 35 semanas, um bebê aí, a gente vai indo mais para trás, né? As prematuridades todas que aí a gente tem interferência nos reflexos do bebê, no amadurecimento e tudo mais. Um bebê que passa por um parto a vácuo, esse bebê pode ter um desafio para amamentar, para mamar no peito no começo, né? Esse bebê ele pode nascer com uma tensão muscular em virtude desse parto desafiador, que vai fazer com que ele tenha muita dificuldade, ou ele mame com uma força excessiva e machuque o peito dessa mãe. As emoções do puerpério vão influenciar, né, no aprendizado que essa mãe tem para amamentar. Então, uma das coisas que a gente tem que ter uma habilidade muito grande enquanto consultora de amamentação é como a gente vai ensinar uma mãe que está com o cérebro em modo avião, né, porque é mais ou menos assim que fica o cérebro da puérpera, né? Tá em stand-by. Como é que a gente vai ensinar uma técnica de amamentação, uma pega correta? Segura aqui, segura assado, apoia a cabeça do bebê. Você tem que ser capaz de repetir a mesma coisa 1000 vezes, e literalmente assim.
Porque a curva de aprendizagem da puérpera é completamente diferente de uma pessoa que está fora do puerpério, né? Se eu tenho um diabetes estacional, a gente vai falar sobre isso, isso pode impactar a amamentação. Se eu tenho uma internação em UTI, né, uma separação entre mãe e bebê, uma cirurgia de mama, né, seja ela qual for, a gente pode ter impactos diversos na amamentação. Um bebê com língua presa, uma mama muito volumosa, uma mama mais pesada, um mamilo protruso, um mamilo invertido, um mamilo plano. Às vezes o mamilo a gente fala, né, todo mamilo pode amamentar, até a página 2, né? O mamilo invertido, ele amamenta, mas tem um custo, né? Do mesmo jeito que um bebê de 4 quilos pega um mamilo invertido como se nada fosse, um bebê de 2,5 kg, às vezes um mamilo protruso gigantesco vai ser um desafio para ele, que teoricamente seria um mamilo mais fácil, né, de pegar. Então, aí eu coloquei só alguns exemplos, mas para cada uma dessas coisas a gente poderia ficar aqui horas, né? Às vezes eu tenho um bebê que nasceu pélvico, né? Todo recém-nascido é retrognata, né? Fisiologicamente. Os bebês pélvicos, eles têm um pouco mais de retrognatia do que o normal. Isso não é um problema, necessariamente, mas se para pegar o peito esse bebê precisa trazer o queixo para frente, se o bebê é retrognato, isso pode ser um desafio a mais. Então, tudo isso aí pode fazer com que essa mãe não consiga amamentar no começo e essa chave e essa fechadura não encontrem o encaixe, né? E é aí que a gente entra com o trabalho da consultora de amamentação, né? Eu inverti os slides, mas tudo bem, eu vou. Aqui. Era isso mesmo que eu queria falar. E aí é que a gente entra, né, no trabalho mesmo principal da consultora de amamentação. Então, a gente tem um trabalho muito amplo, né? A gente começa no pré-natal. Então, tudo isso que eu falei para vocês, a gente consegue, não tudo, mas a maioria dessas situações a gente consegue prever no pré-natal, né? Se eu faço uma boa avaliação dessa mãe, né? A gente vai falar um pouco sobre pré-natal depois, porque isso é uma coisa que, né, quem atende a paciente no consultório de pré-natal, né? O obstetra pode também participar desse processo, mas a gente faz muita educação no pré-natal. A gente faz o tal do manejo pós-parto, que eu vou explicar para vocês o que é onde está o principal trabalho da consultora, né? Que é justamente fazer essa boca encaixar com esse peito, né? Essa chave e essa fechadura abrirem a porta. A gente faz o acompanhamento, porque hoje eu vejo que não adianta a gente fazer uma consulta só, né? É por isso que a gente tem o desmame, né? Porque a paciente recebe ajuda na maternidade, ela fica lá 48 horas na maternidade, mas se a gente não tem acompanhamento, as dificuldades vão surgir e ela não vai receber ajuda que ela precisa para continuar amamentando, né? Um peito nas primeiras 48 horas de vida é muito diferente de um peito na pojadura. Né? Então, uma fase muito desafiadora na amamentação é a descida do leite. Então, eu não posso abandonar essa mãe, né, na fase mais difícil para ela. E aí é um pouco do modelo de assistência que a gente tem hoje, né? A gente dá aquela ajuda na maternidade, mas depois que vai embora, a mãe fica sem assistência, né? A gente não tem esse retorno, né? Esse acompanhamento pós para ajudar ela a continuar amamentando depois dessa primeira semana. A gente soluciona as intercorrências, que são muitas, né? Mesmo quando eu tenho uma amamentação estabelecida, posso ter um ducto obstruído, eu posso ter uma evolução para uma mastite, eu posso ter uma candidíase, que aí, obviamente, a gente não vai tratar, mas a gente, muitas vezes, é a consultora que acaba identificando os sinais e conversando e pedindo ajuda para o médico. A gente também trabalha com retorno ao trabalho, né? Então, essa mãe vai voltar a trabalhar, ela precisa de ajuda com as ordenhas, com o estoque de leite, com como esse leite vai ser ofertado para o bebê. Então, a gente também pode ajudar com isso. Hoje a gente tem muito bem estudado e documentado a indução da lactação, né? Tanto para casais homoafetivos, como para mães adotivas, enfim, em várias situações onde a indução da lactação pode ser aplicada e a pessoa que não gestou necessariamente ser a pessoa que pode fazer parte dessa amamentação. E aí a gente, obviamente, precisa do médico, porque tem todo um protocolo de medicações que vão ser prescritas para essa lactação ser induzida, mas boa parte do trabalho também vai ser feito pela consultora. E o desmame, né? Desmame gradual, quando chega a hora, né, dessa, enfim, amamentação cessar. Isso pode ser feito de forma tranquila, tanto para o bebê quanto para a mãe, com orientação. Falando um pouco sobre
as causas de desmame precoce, né? Então, quando a gente fala de amamentação, a gente vai pensar, né, nesses desafios todos que as duplas vão enfrentar, a gente tem uma chance dessa amamentação não continuar, que foi justamente o que a gente viu no gráfico, né? Então, a gente tem um início de amamentação ali na maternidade, e aí depois, em algum momento, alguma coisa acontece que faz com que essa puérpera deixe de amamentar esse bebê. Eu coloquei alguns exemplos de causas mais comuns para desmame precoce, mas eu queria elencar, e aí eu acho que são as situações que muito provavelmente vocês mais vão ouvir no consultório. Se vocês perguntarem para uma gestante se ela conhece alguém que amamentou e qual foi o desafio que ela teve, muito provavelmente a resposta vai ser dor ou baixa produção de leite. Se vocês perguntarem para uma mãe que amamenta ou amamentou, muito provavelmente ela vai referir que teve dor, ou se ela não teve uma baixa produção de leite real, ela vai achar em algum momento da amamentação que ela teve baixa produção de leite. Então, essas são as duas maiores causas de desmame precoce, né? De situações que fazem com que os bebês parem de amamentar, parem de mamar, e as mães deixem de amamentar antes dos 6 meses, ou até mesmo introduzam fórmula sem uma necessidade real, né? A gente, às vezes, tem uma entrada de leite artificial sem que o bebê realmente precise daquele leite, né? Então, às vezes, eu tenho uma mãe que acha que está produzindo pouco leite, e aí ela dá uma mamadeira de fórmula para o bebê na madrugada, quando, na verdade, isso é só uma sensação, não é real. Esse bebê está ganhando peso, esse bebê está bem de saúde. E aí, por não entender muito bem a fisiologia da lactação, ou por achar que a produção de leite caiu por motivos diversos, ela entra com fórmula sem necessidade, e aí isso acaba também aumentando o risco de desmame. Uso de fórmula na maternidade de maneira precoce, muitas vezes sem necessidade também por falta de orientação, né? Por falta de apoio na amamentação. Em muitos casos, essa fórmula ela é prescrita, ou na verdade, ela não é prescrita, ela é pedida pela família, né? Então, às vezes, o pediatra prescreve porque a família pediu, muito mais do que porque o bebê está precisando realmente. E isso é falta de confiança, né? É falta de entendimento da fisiologia da lactação, falta de confiança no colostro, principalmente, que é um leite que a gente sabe que, na maioria das vezes, vai ser capaz de alimentar o bebê e manter ele saudável. E aí, quando a gente fala, né, de dor, e que são as duas situações que eu vou elencar aqui, porque eu acho que, né, vai ser muito positivo para a prática de vocês a gente falar sobre isso, antes da gente pensar em qualquer motivo, né, a gente precisa primeiro fazer o manejo da amamentação. Quando a gente fala de manejo da amamentação, isso pode ser o trabalho da consultora, mas pode ser também o trabalho do pediatra, pode ser, por que não, o trabalho do obstetra, dependendo da situação, né? Que vai identificar o que pode estar causando a dificuldade para aquela amamentação acontecer. E aí, de repente, o motivo da dor, o motivo dessa possível ou percebida ou sensação de baixa produção de leite, né? Então, quando a gente faz manejo da amamentação, nada mais é do que o atendimento de amamentação, que vai considerar o histórico da mãe, vai considerar a avaliação das mamas, vai considerar a avaliação do bebê, porque é aquela história do encaixe, né? Às vezes eu tenho um bebê de 2,5 kg para pegar uma mama que colocou um silicone de 350 ml pós-apojadura, por exemplo, né? Então, é um desafio aí de manejo que a gente fala, né? Vai fazer os ajustes de pega e posicionamento, porque é sempre por aí que a gente começa, né? Então, às vezes, é a posição, é a forma como a mãe segura esse bebê, é a forma como ela leva o peito, é a forma como ela sustenta a mama, é o tipo de almofada de amamentação que ela tá usando, é como ela segura o peito, tudo isso vai interferir nesse encaixe. Então, a gente, durante o atendimento, vai dar todo esse suporte, vai ensinar essa mãe a fazer ordenha, né? A manipular essa mama, porque isso vai ser importante para várias situações. Vai ajudar com os métodos de complementação quando eles forem necessários e vai fazer o laser, né? A gente vai falar do tal do laser, do famoso laser, onde é que ele entra aí nessa história. Então, toda vez que a gente tem um problema de amamentação, a gente precisa começar pelo manejo. Eu nunca vou imaginar que uma mãe que chega no consultório falando que a produção de leite caiu, realmente tem só uma baixa produção de leite. Às vezes a produção de leite caiu porque o bebê não tá mamando direito, né? Porque o que faz o leite ser produzido é justamente a extração eficaz e frequente.
Então, se eu apenas prescrevo alguma coisa para aumentar essa produção, a gente vai falar sobre isso também, eu não estou agindo no que está causando realmente o problema. Se uma mãe vem com um mamilo lesionado e eu peço para ela fazer um laser, eu não estou resolvendo o problema. O laser vai ajudar na cicatrização, mas o que está causando a lesão não está sendo resolvido. E o que está causando a lesão a gente consegue resolver com o manejo, né? Que é observando a mamada, avaliando o que está acontecendo para esse peito estar sendo machucado durante a pega do bebê. Eu queria deixar aqui para vocês, porque são muitas coisas, então a gente não vai conseguir falar sobre tudo hoje, mas a recomendação para quem tiver interesse sobre esse assunto é dos protocolos da ABM, né? Eu não sei se vocês conhecem, a ABM é um site onde a gente tem vários guidelines para assistência à amamentação, então a gente tem protocolo de tudo que vocês podem imaginar, de baixa produção de leite, dor persistente para amamentar, de hipoglicemia neonatal, de mastite, o protocolo de mastite foi atualizado. Inclusive, eu recomendo muito para vocês a leitura desse protocolo. Eu gostaria muito de falar sobre ele aqui, mas não vai dar tempo. A gente poderia fazer uma aula só para falar desse protocolo de mastite, porque ele trouxe informações e atualizações muito importantes na condução desses casos, né? Hoje em dia, muito do que se tem sobre, não sobre, mas muito do que se tem de prescrição de antifúngico, na verdade, é infecção bacteriana, né? Então, a gente não está tratando adequadamente esses casos de dor para amamentar. A gente tem um excesso de diagnósticos de candidíase que, na verdade, não são candidíase. Então, esse protocolo ele traz uma reflexão bem importante sobre isso, com informações, obviamente, baseadas em evidência, orientações medicamentosas, enfim. Então, para a prática de consultório, eu recomendaria muito que vocês lessem esse protocolo de mastite, mas tem muitos outros. E aí a gente, né, na prática clínica, a gente usa muito os protocolos da ABM porque eles são atualizados constantemente, né? O de mastite, por exemplo, foi atualizado no ano passado. E a gente tem, né, para tudo, para dor para amamentar, para baixa produção de leite e tudo mais. Então, muitas das informações que a gente traz aqui, óbvio, tem, né, várias outras referências, mas os protocolos da ABM são bem importantes para a gente. Bom, então começando sobre a produção de leite, né? Então eu vou falar primeiro sobre baixa produção de leite, depois eu vou falar sobre dor para amamentar. Vocês podem responder, não sei se vocês estão aí, né? No chat, se existe leite fraco e se existe pouco leite. Queria saber se Então, vocês aqui eu vou responder no chat, todos, estão aí. todos Se respondendo no quiser, eu não chat, consigo. por favor. Achei o chat, eu acho. Quem tiver por aí e quiser só mandar um sim ou não, mandar sim e não ou não, não. Não existe o quê? Peraí. Não existe leite fraco, tá? E pouco leite, existe? Existe pouco leite, mas não leite fraco. Não existe leite fraco. Não e sim, não. Não e sim. Não. Não para as duas? Bom, vou mandando aí que eu vou ver, tá? Agora eu consegui abrir o chat e ver Não e você. não, não e sim, Não, não, não e não sim. e sim, botaram Não aqui, existe não leite existe leite fraco. Muito fraco. bem. Já, obviamente, conforta o coração, né? Nós estamos todos na mesma página de que não existe leite fraco. Só que, gente, essa é uma frase feita, né? No mundo da amamentação, não existe leite fraco, a gente repete isso igual um gravador, porque a qualidade do leite humano é inquestionável, né? O que se oferece em termos de qualidade para o bebê, não existe nada igual no mundo, né? A indústria farmacêutica mata um leão por dia para tentar fazer a fórmula láctea, né? O leite artificial se parecer minimamente com o leite humano e não consegue, né? E é muito interessante porque a gente fala disso igual um disco arranhado, mas ainda existe muita puérpera que realmente acha que a fórmula ela tem um potencial para engordar o bebê maior do que o leite humano, né? Do que o leite ordenhado de quem amamenta. Então, embora a gente tenha isso como óbvio, então essa é a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês, embora a gente ache que isso é óbvio, não é óbvio, tá? Então a gente precisa realmente reforçar essa informação para gestantes e tudo mais. Então, essa ideia de que
o que faz o bebê engordar é a quantidade, é o volume, né? Então, em termos de qualidade, o leite humano sempre vai ser superior à fórmula. Porém, como muitos de vocês responderam aí, existe baixa produção de leite, né? Apesar dela não ser tão frequente como a maioria das pessoas pensam, né? Porque geralmente quando o bebê não tá ganhando peso, a gente acha que a mãe não tá produzindo leite suficiente. E não é sempre assim, né? Na maioria das vezes, aí obviamente que não tenho uma evidência aqui, um estudo randomizado para falar isso para vocês, mas na prática o que a gente vê é que na maioria das vezes é muito mais uma falha de extração, né? Então é muito mais o bebê que não está extraindo leite de maneira adequada do que a mãe que não está produzindo o que ele precisa. E aí esse ciclo, né? Então, se eu tenho uma extração ineficiente, a produção vai acompanhar a ineficiência da extração. E aí a produção de leite pode cair como uma consequência, né? Como uma falha dessa amamentação e não como o motivo, né? A origem do problema. Então, isso é uma coisa importante. Mas é fato que a baixa produção de leite existe. A gente pode ter uma produção de leite que já é baixa, né? Que já vai ser baixa por fatores de risco, a gente vai falar disso prévios à amamentação, mas a gente pode ter a produção de leite baixa como uma consequência de uma falha da amamentação. Isso é muito importante vocês terem em mente essa diferença, porque na maioria das vezes é isso que acontece. Na verdade, a baixa produção de leite ela é uma consequência de uma amamentação que não se estabeleceu adequadamente, né? No início não foi feito o manejo, como eu falei para vocês, e aí a gente evoluiu com uma queda de produção que não vai suprir as necessidades do bebê. Mas apesar disso, né, a ideia é que a fórmula e o leite artificial eles sejam um complemento ao leite que é produzido de quem amamenta. E aí, dependendo, claro, né, da situação, o volume vai ser grande, mas sempre vale a pena se oferecer o peito para o bebê, se oferecer qualquer quantidade que seja de leite para esse bebê. E aí, indo bem para, né, para a área de vocês aí, eu separei essas informações para a gente falar um pouco sobre hipogalactia, né, que seria a baixa produção de leite. A gente tem, né, nos referenciais de amamentação, essa divisão do que seriam as causas de baixa produção de leite. Então, a gente tem causas primárias e a gente tem causas secundárias, que é justamente isso que eu falei para vocês. Causas primárias são aquelas, né, per se, vamos dizer assim, né, da própria pessoa que amamenta, que são fatores que muitas vezes a gente não consegue modificar, né, a gente consegue melhorar. E as causas secundárias são relacionadas à falha na amamentação, então, a deficiência na extração de leite. Então, como causas primárias aí, a gente vai ter algumas questões hormonais, então, retenção placentária, né? Se a gente sabe que o estímulo para a apojadura vai acontecer justamente com a saída da placenta, se eu tenho uma retenção placentária, eu posso ter alguma interferência nesse processo. Disfunções de tireoide e, na verdade, questões hormonais diversas, né? A gente tem o metabolismo de vários hormônios influenciando tanto o desenvolvimento mamário na gestação, como a ação da prolactina, da ocitocina, enfim, os hormônios, eles são todos interligados, né? A ação dos hormônios. Então, quando a gente tem interferência em algum, a gente às vezes tem impacto no outro, e é por isso que o diabetes gestacional, por exemplo, é uma situação que pode impactar tanto a amamentação, né? O metabolismo da insulina interfere muito no desenvolvimento mamário, vai interferir na produção de leite no pós-parto também. A síndrome de Sheehan, que, né, pode ser causada por uma hemorragia aí, é uma síndrome rara, mas a gente elenca aí como uma questão. E mesmo quando a gente não tem a síndrome de Sheehan propriamente dita, se eu tenho uma puérpera que sangrou a mais no pós-parto, né? Então, às vezes, a gente tem casos de puérperas que... Recentemente, eu atendi uma paciente que sangrou 2.800 ml no pós-parto. Eu não posso ignorar essa informação, né? Essa paciente, ela tá com um organismo debilitado, né? Recebeu 2 concentrados de hemácias. Isso pode sim ter algum impacto nessa regulação hormonal e, enfim, no que vai acontecer para esse corpo ser capaz de produzir esse leite. A hipoplasia mamária, que embora não seja uma ocorrência tão frequente, né? A gente tem na literatura aí taxas de 5%, nos casos de hipoplasia mamária, mas é muito importante que a gente
tenha um olhar mais apurado, né, para essas mamas durante a gestação. A gente tem o desenvolvimento glandular sendo uma característica muito marcante da gestação e do preparo dessas mamas para a amamentação. Então, um baixo desenvolvimento glandular, que não necessariamente uma hipoplasia mamária clássica, né, diagnosticada, pode sim também interferir nessa produção de leite. A mamoplastia redutora, né, faço uma menção aqui muito, né, vou intensificar muito essa questão da mamoplastia redutora, porque é uma cirurgia muito comum, né, pelo menos, assim, eu não tenho dados de taxas de mamoplastia redutora na população geral, mas a gente vê isso muito, né, na prática, muitas puérperas com histórico de cirurgia de redução de mamas. E a gente tem uma retirada de tecido glandular nessas cirurgias, né? Isso impacta a amamentação. Os dados que a gente tem de amamentação para quem tem cirurgia redutora são taxas em torno de 20%. Só que os estudos, eles geralmente consideram qualquer amamentação como amamentação. Então, se a amamentação durou 3 dias, o estudo considera como amamentação. Então, a gente sabe que pode ter um impacto muito maior, né? Aí, de novo, a minha prática que não tem evidência é a minoria das mães. Eu sei de cabeça as mães que eu atendi que amamentaram exclusivamente com histórico de redução de mamas. Então, realmente é um fator de risco muito alto para a amamentação. Não impede a amamentação, né? Porque amamentar é colocar o bebê no peito. Se vai complementar, se não vai complementar, se, né, a produção de leite vai ser suficiente para garantir o ganho de peso, é uma outra história. Mas amamentar é possível. Mas é um fator de risco importante, especialmente na primeira semana de vida, né? Porque a gente fica ali com o colostro, a gente não tem, às vezes, uma pojadura muito pronunciada, esse bebê evolui com uma baixa ingesta, e às vezes ninguém pensa que pode ser por conta dessa redução de mamas. E outras cirurgias de mama, porque podem impactar um pouco a anatomia e dificultar essa pega. E aí, os fatores secundários, eu coloquei alguns exemplos, mas a gente teria vários aqui, que são essas situações que podem fazer com que a produção não se regule de acordo com a demanda do bebê, porque o bebê mama mal, e aí ele comunica que a demanda dele é baixa, quando na verdade ele está precisando de mais leite. É importante a gente dizer que o maior estímulo para a produção é a remoção frequente e eficaz de leite, que vai ser feita pelo bebê. E se eu tenho um bebê que não remove leite de maneira eficaz, ou se eu tenho um fator de risco para baixa produção de leite reconhecido desde a gestação, a gente adiciona ordenhas, né, como uma forma de estimular essa produção. Existe um mito aí, uma lenda urbana de que fazer ordenha em conjunto com as mamadas faz com que o bebê não receba o leite, né, que ele poderia receber porque está sendo feita a ordenha. E, na verdade, isso não acontece, né? Porque o que a gente tem é um estímulo para a produção quando a gente faz ordenha. Então, geralmente, quando a gente quer estimular a produção de leite, os protocolos de ordenha geralmente sugerem ordenhas após as mamadas, então a gente sempre vai priorizar ofertar o peito para o bebê e em seguida ordenhar. 10 a 15 minutos em cada peito, por exemplo, né? A gente tem outras formas de fazer ordenha, essa é uma delas. Então, se eu tenho uma puérpera com uma história de redução de mamas, por exemplo, a gente já pode orientar a ordenha desde o início, né? Às vezes ali passada a fase do colostro, mas quando a gente tem a descida do leite, a gente já pode orientar a ordenha. Inclusive, uma coisa muito importante quando a gente tem histórico, né, que sugere, então se eu tenho algum fator primário que sugere um risco aumentado para a baixa produção de leite, eu preciso observar com muita atenção a pojadura, né? Porque a pojadura, ela é um evento que não passa despercebido. Então, se eu pergunto para uma puérpera quando foi a descida do leite, em geral ela sabe me responder quando foi. Ela sabe exatamente o dia, né? Quando eu cheguei em casa, ou foi um dia depois que eu cheguei, foi no 4º dia, no 3º dia. Se a gente pergunta para uma puérpera quando foi a descida do leite, ela não sabe dizer, isso chama muita atenção para o fato de que ela pode não estar tendo uma produção de leite adequada, de repente por algum fator anterior à amamentação. Então, observar a pojadura é bem importante, certo? E aí eu queria deixar essa menção do protocolo da BM de novo, que fala sobre galactogogos, né, que são as substâncias utilizadas para estímulo da produção de leite, mas eu queria
fazer esse adendo importante a respeito do Equilid, né? O Equilid era uma medicação, e obviamente, gente, que eu não vou me delongar no tema medicação, porque eu não sou médica, né? Mas vou plantar aí a semente para vocês. O Equilid foi uma medicação por muito tempo prescrita para estímulo da produção de leite, e na verdade a gente não tem nenhuma medicação cujo efeito principal é o aumento da produção de leite, né? Todas as medicações que estão prescritas com essa finalidade se usam dos efeitos colaterais, né? Para um possível aumento da produção de leite. E o Equilid, ele inclusive, na bula, eu conferi, né? Hoje a bula acho que foi atualizada, porque a própria Sanofi lançou um memorando na época, tem uns 2, 3 anos isso, até um pouco mais, contraindicando, né? Não recomendando o uso do Equilid com a finalidade de aumento da produção de leite, porque o Equilid é um psicotrópico, né? Uma medicação que enfim, pode afetar o bebê. E aí a bula está atualizada dessa maneira, né? Na bula está escrito que a amamentação não é recomendada durante o uso do Equilid, ou seja, não prescrevam o Equilid para aumento da produção de leite. Nesse protocolo da BM, tem outras medicações, né? Plasil também não seria uma boa opção por conta dos efeitos extrapiramidais. Esse protocolo também fala da domperidona e fala dos galactogogos naturais, né? A gente tem alguns estudos aí, infelizmente ainda baixo nível de evidência, moderada evidência em algumas situações. A gente tem alguns extratos vegetais que têm sido associados com o aumento da produção de leite, que podem ser usados na prática, mas o que faz com que a gente tenha um aumento da produção de leite é realmente o bebê mamando bem, então é o manejo para que o bebê consiga fazer uma boa extração de leite e ordenha frequente com bomba elétrica de preferência, né? Uma bomba de boa qualidade. Bom, e aí falando sobre a dor para amamentar, né? Que seria o segundo tema, e aí a gente já se encaminhando aí, porque eu quero falar sobre dor para amamentar e depois sobre diabetes gestacional. Aqui eu elenquei algumas causas, tá? Para dor para amamentar. Mas assim, a gente poderia ficar aqui. O protocolo da BM que fala sobre dor persistente para amamentação, eu não fui capaz de contar quantas causas de dor. Aí eu resumi os blocos de causas, né? Para o que é mais comum, para vocês terem aí uma ideia, né? De por onde começar, porque quando eu tenho uma paciente com dor para amamentar, a primeira coisa que a gente precisa é colher o histórico, entender como é essa dor, né? O tipo de dor, quando ela começa, se tem fatores de melhora, se tem fatores de piora, igual qualquer dor que você vai investigar numa paciente no seu consultório. A dor para amamentar é a mesma coisa. A gente não pode partir do pressuposto de que dor para amamentar. Eu vi a pergunta da ocitocina nasal, tá? Eu vou responder no final. Eu ia colocar um slide para falar sobre isso. Eu vou falar depois, tá, Cássia? Então, a gente vai investigar essa dor. Eu não posso pressupor que essa dor é normal, primeiro, né? E nem que ela é só causada pela pega. Existem muitas coisas que podem fazer uma mãe sentir dor para amamentar, tá? Então, às vezes eu tenho uma dor que é desde o início da amamentação, é uma dor que nunca melhorou, é uma dor que começou depois de um mês, enfim, tem inúmeras situações que podem fazer com que uma mãe sinta dor para amamentar. E aí, gente, acho que a mensagem que eu queria deixar sobre isso é não normalizem a dor para amamentar. A gente às vezes tem uma certa condescendência, né? Vamos dizer assim, com essa queixa no consultório, de tipo, é normal, vamos lá, é assim mesmo. E aí eu acho que vale, de repente, sugerir que a paciente procure uma consultora, se ela não tiver como procurar uma consultora, que ela vá até um banco de leite, ou de repente tentar ali no consultório mesmo investigar, porque às vezes é uma causa clínica essa dor, né? Às vezes é uma mastite, é uma candidíase, é uma herpes, é uma doença de pele, né? A gente tem muitas dermatites, a gente tem o último Atlas de amamentação, né, do ano passado, que é uma das principais referências para a gente, inclusive, prestar a tal da prova, né, para a consultora internacional em amamentação que eu falei para vocês. Eles falam muito sobre as dermatites, muito, 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 assim, como uma causa frequente de dor para amamentar, que muitas vezes é ignorada, né? Aquele vermelhinho na pele, aquela característica diferente do mamilo, da areola, aquele aspecto diferente que a gente não olha com atenção e às vezes a paciente está com uma dermatite pelo uso excessivo de bomba ou pela roupa, pela temperatura, enfim.
Então, a gente não ignorar as queixas de dor, porque isso é uma coisa que faz as pacientes desmamarem mesmo. Queria fazer uma menção ao fenômeno de Renault, né? É uma causa muito comum de dor para amamentar. Inclusive, nós estamos em junho e julho, agosto, inverno. É uma época do ano em que a gente tem um aumento expressivo das queixas de dor por fenômeno de Renault no mamilo. A gente tem um vasoespasmo da região do mamilo, a gente observa esse mamilo ficando branco. E aí, geralmente, isso acontece logo após a mamada, né? Então, essa mãe termina de amamentar e aí o mamilo fica todo branco e ela sente uma baita dor. Às vezes, essa dor irradia para outras áreas da mama. Eu já atendi uma paciente que a dor dela irradiava para a costela. Então, é uma dor que realmente é muito intensa. Geralmente, o que a gente sugere no fenômeno de Renault é aquecer a região imediatamente após a mamada. E a gente, às vezes, tem algumas... A gente não, vocês... Tem algumas alternativas medicamentosas para tratar o fenômeno de Renault em situações mais específicas em que nada funciona, né? Algumas pacientes têm uma queixa muito intensa de fenômeno de Renault mesmo. Mas, na maioria das vezes, com manejo e protegendo essa área, a gente consegue melhorar bastante os sintomas. Muito importante falar que para a gente tratar a dor para amamentar, a gente tem que identificar e tratar a causa, né? Não se resolve dor para amamentar com pomada, não se resolve dor para amamentar com o tal do laser, né? O que a gente tem de recurso com o laser, eu coloquei aí só para vocês, né, terem essa, né, a imagem do mecanismo de ação, não vou me delongar nisso, mas o laser nada mais é do que um feixe de luz que fornece energia para dentro da célula. Então, a gente irradia a região onde a gente tem lesão. Essa energia é recebida pela mitocôndria e por alguns processos, né, a gente tem uma produção de energia que vai fazer com que essa área lesionada consiga se regenerar. O que eu tenho para falar para vocês é que isso aconteceria mesmo se a gente não fizesse o laser e só corrigisse a causa. Tanto é que o laser é uma invenção recente, né? E os mamilos estão todos aí desde sempre. E aí o que a gente faz é usar o laser como um coadjuvante no manejo da amamentação. Então, o que eu faço é corrigir a causa da lesão. Então, eu ajusto a pega, a posição, eu vejo se esse bebê não tem uma língua presa, se essa mãe não tem uma outra causa para essa lesão estar acontecendo. Às vezes eu tenho uma lesão e uma mastite que vai prejudicar a, a regeneração desse tecido. E aí eu faço o laser para ajudar essa cicatrização a acontecer mais rápido. Então, se a gente faz só o manejo, às vezes eu tenho uma lesão que cicatriza, sei lá, em 4, 5, 6 dias. Com laser, em 48 horas, a gente já vê uma boa melhora. Então, esse é o detalhe, né? A gente tem alguns feixes de luz que a gente consegue fazer para modular a dor. Então, às vezes a gente consegue ajudar um pouco na analgesia. Mas o laser não faz milagre, não é uma varinha de condão. E eu recomendo que vocês não orientem as pacientes a fazerem só o laser, né? A gente recebe muito pedido, muito encaminhamento, né? Ah, tal pessoa me indicou para você fazer laser. E aí fica, né, pra gente essa educação de, olha, eu não faço só o laser, né? A gente precisa fazer uma consultoria, precisa fazer um atendimento. O laser, ele faz parte do atendimento de amamentação. Eu, por exemplo, não cobro o laser como, né, se fiz cobra mais, se não fiz, cobra menos, porque ele não é o principal do atendimento, né? Ele faz parte. Se precisar, a gente faz. Se não precisar, a gente não faz. Porque o mais importante é o manejo, tá? Então, o laser, ele entra como um coadjuvante. E o que é importante a gente ter em mente sobre o laser? É uma boa alternativa se houver manejo, como eu falei. Ele não vai tratar a causa, então ele vai ajudar a resolver, desde que a causa seja tratada de outras maneiras, né? Como a gente viu lá, várias causas, então, de dor para amamentar. Muito importante, ele não tem efeito na gestação, né? A gente teve uma influenciadora muito famosa que fez laser na gestação. Nessa época, meu WhatsApp foi a loucura. Eu recebi muitos pedidos de gestantes querendo fazer laser na gestação para prevenir fissura. Poderia ter ficado rica nessa época se eu quisesse. Mas existe uma coisa que se chama ética profissional e a gente não pode
se utilizar de tratamentos sem efeitos apenas para ganhar dinheiro das pessoas. Então, a gente tem que orientar, né? Na época, eu me lembro que eu fui até no Instagram falar, gente, pelo amor de Deus, laser não faz nada na gestação, não previne lesão, porque o mecanismo de ação do laser age somente na presença de lesão. Então, o tecido precisa estar lesionado para eu ter o efeito do laser, né? Então, se não tem lesão, não tem por que a gente fazer laser, tá? E a necessidade de sessões sucessivas é um sinal de alerta. Então, se eu tenho uma paciente que faz 2 sessões, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem paciente que aluga laser para ficar com ele em casa. Gente, tá errado, né? Ela vai fazer laser para sempre, ou até desmamar, porque claramente não está resolvendo. Eu, na minha prática, eu geralmente 2 sessões é o limite, assim, 3 no máximo. Passou de 3, pode começar a procurar, porque tem outra coisa que está causando esse problema aí. Às vezes é uma outra questão que vai precisar de, inclusive, uma avaliação de outro profissional, às vezes é um bebê que tem uma anquiloglossia, às vezes é um bebê que tem alguma outra questão postural, uma assimetria craniana, que a gente vai precisar encaminhar, sei lá, para um osteopata, vai precisar de avaliação de fono e tudo mais. Só com consultoria, às vezes, a gente não está conseguindo resolver, então a gente não pode ser negligente, né? E ficar fazendo sessão de laser que não vai resolver o problema. Bom, falando agora, a última parte da nossa aula é justamente o pré-natal, né? Que eu acho que é onde a gente consegue pegar no pulo, vamos dizer assim, essas gestantes, minimizar boa parte desses problemas que eu falei para vocês, né? Muito do que eu faço hoje na minha assistência vem desse entendimento de que o pré-natal ele é o momento para a gente conscientizar essas gestantes, para a gente falar real sobre a amamentação, sem romantismo, sem terrorismos, mas também não romantizar, né? Eu acho que uma gestante que tem uma cirurgia de redução de mamas, ela precisa saber que ela pode ter uma baixa produção de leite, né? Uma gestante que tem um mamilo invertido, ela precisa saber que talvez ela precise de um pouco mais de ajuda para amamentar no começo. Uma mãe que tem um bebê com uma restrição de crescimento, que tá, né, vai nascer com 2,3 kg, ela precisa saber que ela pode precisar de um pouco mais de ajuda no começo. Então, tem muitas situações que a gente consegue antever na gestação, e óbvio que a gente não vai fazer previsão, né? Eu não tenho como prever qual é o desafio que aquela mãe vai ter. Mas é fato que existem grupos, né, que têm mais riscos do que outros, e a gente pode sim ajudar essas gestantes a terem consciência de que elas vão precisar de ajuda, e quando esse bebê nascer e tiver desafios para mamar, ela saber que aquilo estava previsto, né? E aí a gente vê muito isso na prática, né? Como muda a forma como essa mãe enxerga esse pós-parto, sabendo dos desafios que ela poderia vivenciar, porque ela foi bem orientada na gestação. Então, hoje eu tenho o pré-natal como um grande aliado, vamos dizer assim, né? Para a gente conscientizar mesmo essas gestantes do que é essa amamentação real. O que a gente pode fazer enquanto profissional pré-natalista, né? E aí eu tô falando de obstetra, de enfermeira obstetra, de consultora de amamentação, médico generalista da UBS, enfim. Em relação a isso. Então, uma boa avaliação da anatomia da mama, né? Isso precisa fazer parte. Em alguma consulta de pré-natal, a gente precisa olhar essa mama, né? Eu preciso olhar se essa mãe tem características de baixo desenvolvimento glandular, por exemplo, mamário. Se ela tem alguma cirurgia de mamas que, de repente, circundou toda a areola, e às vezes eu tenho uma fibrose naquela região, né? E aí, às vezes, eu tento fazer a prega e eu simplesmente não consigo. Às vezes eu tenho uma mama muito volumosa, eu já posso orientar essa mãe a comprar algum tipo de suporte para essa mama, né? E ela levar isso na maternidade, por exemplo, para ela já começar a ofertar esse peito com essa mama mais bem sustentada. Então, identificar fatores de risco do histórico que podem impactar a amamentação, né? Eu posso fazer isso durante o pré-natal e orientar adequadamente essa mãe para que ela saiba, né, o que ela pode fazer nesse pós-parto. A gente pode conversar sobre enxoval de amamentação para as pessoas pararem de gastar dinheiro com coisas que não são importantes, né? E de repente contratar alguém para ajudar essa amamentação, ou pelo menos não gastar com o que não precisa, né? Eu não preciso ter uma mãe comprando concha de amamentação, por exemplo, né? Comprando 1000 coisas que ela não vai usar. O mercado de enxoval de maternidade é muito agressivo, né?
comprando mamadeira, comprando chupeta, né? Eu posso conscientizar essa mãe de que isso não é necessário. Alinhar as expectativas em relação a esse pós-parto, né? Orientar sobre a fisiologia, sobre a produção de leite, sobre o colostro, sobre a descida do leite, orientar sobre quem é esse recém-nascido. Eu passo uma parte considerável das minhas consultas de pré-natal de amamentação, conversando sobre quem é o recém-nascido. Hoje em dia as pessoas não entendem o que é um bebê normal, né? A gente patologizou muito o recém-nascido normal. Então, aquele bebê que chora à noite é tido como um bebê problemático, quando na verdade a gente sabe que isso é o esperado e normal para um recém-nascido que acabou de chegar, né? Então, a gente tem um excesso de medicalização dos bebês por uma falta de entendimento do que é o normal. E muitas vezes a gente acha que esse bebê, que o leite não está sustentando, né? Justamente porque a gente não sabe reconhecer o que é um bebê normal. A gente tem uma geração de menos filhos, de adultos que não tiveram contato com o recém-nascido e vão ter o contato com o bebê pela primeira vez, agora que você, né, pais e mães, enfim. Então, alinhar essa expectativa sobre o que é esse bebê é uma coisa que a gente ppode fazer desde a gestação. Orientar sobre os mitos, né, que são muitos, e sobre os sinais de alerta, né? Quando procurar ajuda, o que é um bebê desidratado, o que é um bebê que está com uma baixa ingesta, o que é uma mastite importante, né? Um sinal de abscesso mamário, por exemplo. Então, a gente pode fazer tudo isso antes do bebê nascer ou logo que esse bebê nascer, sem que a gente precise esperar os problemas acontecerem para fazer isso. E aí, para terminar, eu queria trazer esse tema aqui, que é o diabetes gestacional. A gente tem isso como algo muito recorrente na assistência, não só, né, na amamentação, mas na assistência obstétrica, né? E essa é uma das patologias, um dos fatores de risco que a gente tem mais importantes para a amamentação, né? Tanto porque a gente tem um risco aumentado de hipoglicemia neonatal, então os filhos de mães diabéticas vão ser bebês que vão fazer controle glicêmico desde o nascimento, né? A gente tem um aumento no risco de internação em UTI neonatal, né? Tanto por questões respiratórias, enfim, relacionadas ao nascimento, relacionadas à idade gestacional. Às vezes é um bebê que eu não vou poder esperar o trabalho de parto para nascer, né? A gente vai ter um limite de idade gestacional aí, vai precisar passar por uma indução, ou se eu tiver uma diabetes descompensada, às vezes nem vai dar tempo disso. É um bebê que vai ter um aumento de risco de introdução precoce de leite artificial, e é um fator de risco para atraso na pojadura, né? Então, essa é uma informação muito importante. Uma puérpera com diabetes gestacional é uma puérpera que precisa ser acompanhada na primeira semana, porque esse leite que estava previsto para descer no terceiro dia pode descer no quinto, no sexto ou no sétimo. E se eu tenho um bebê que com 3, 4 dias vai ter um aumento da demanda, né? Porque a gente sabe que o estômago do bebê cresce nessa fase, ele talvez não dê conta de esperar esse colostro, ou de esperar esse leite descer, ele não dê conta de se manter saudável apenas com o colostro nessa fase em que o leite já deveria ter descido. Então, às vezes, eu posso ter uma desidratação, uma piora de icterícia, às vezes um bebê que reinterna na maternidade porque eu tive um atraso da pojadura, né? É o mesmo caso da história de redução de mamas que eu falei para vocês. Então, essa mãe do diabetes, ela é uma mãe que ela precisa ser orientada que se entre 3 e 4 dias o leite dela não descer, ela precisa procurar atendimento. Então, ou ela vai levar o bebê no pediatra, ou ela vai retornar na maternidade onde ela teve o bebê, mas não é uma paciente que pode ser deixada ao léu, vamos dizer assim, né? Quando você chegar em casa, o leite vai descer, mas quando, né? As referências que a gente tem a gente sempre fala que o leite desce entre 3 e 5 dias, né? Mas as experiências que a gente tem, né? Enfim, tanto os protocolos, os guidelines e tal, de amamentação, específicos de amamentação, já tratam o leite que demora mais de 3 dias para descer, né? Mais de 72 horas, como atraso. Né? Então, entre 3 e 4 dias, a gente precisa ter esse leite descendo, porque senão a gente vai ter impacto no bebê. É muito difícil um bebê que fica bem depois do 4º dia de colostro. Né? Ele começa a dar sinais de baixa ingesta, geralmente, tá? Então, eu preciso acompanhar essa mãe. Eu já tive diabetes gestacional que o leite desceu no 7º dia. A gente não pode esperar esse leite descer, né? Haver navios. E importante observar os sinais de descida, né? Então, às vezes, esse leite desceu no 6º, 7º dia, mas passou mais ou menos, assim, passou a pojadura branda, né? Que a gente fala, né? A mãe não sabe nem dizer o que ela sentiu nessa pojadura.
E aí, o que que a gente pode fazer por essa mãe, né? Se eu sei que eu tenho uma gestante com diabetes, o que que eu posso fazer por ela? É importante dizer para vocês que o colostro ele é mais efetivo para estabilizar a glicemia do que o leite artificial, né? Do recém-nascido. Então, se esse recém-nascido tiver acesso ao colostro assim que ele nascer, a chance dele não ter uma hipoglicemia é maior, né? E que a amamentação diminui o risco tardio de diabetes tipo 2, né, nas gestantes diabéticas. Então, eu tenho todos os motivos do mundo para cuidar muito bem dessa amamentação nesse começo. E aí é que a gente tem a tal da ordenha de colostro no pré-natal. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Se vocês quiserem botar um sim no chat aí ou um não no chat. Esse é um tema muito interessante, né? O doutor Felipe gosta muito desse assunto. A gente já, né, conversou sobre isso algumas vezes. A ordenha de colostro no pré-natal, na verdade, ela já era uma prática em alguns países, antes mesmo da gente ter estudo, né, com alta qualidade de evidência, como é o caso desse dummy aí que eu vou mostrar para vocês. Mas o grande risco, polêmico, alguém mandou aí. Gostei. É, polêmico mesmo, por isso que eu trouxe. O que eu gosto é da polêmica. Eu falei para vocês que eu não ia ficar aqui na pega correta e tal, então. O que que acontece, né? Essa já é uma prática muito comum, especialmente na Austrália, né? Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido. Inclusive, esse estudo, e se vocês digitarem, eu coloquei os termos aqui, deixa eu ver, eu tinha até colocado os termos, acho que eu não coloquei. Mas se vocês colocarem antenatal, colostrum expressing manual, colostrum pré-natal, enfim, vocês vão achar muitos sites australianos, porque isso já é uma prática lá há bastante tempo, né? Inclusive, o sistema de saúde fornece todo o material para que a gestante faça coleta de colostro no pré-natal e leve isso para a maternidade, que é uma coisa que não se faz aqui, né? E aí, em 2017, foi feito esse estudo na Austrália, né? Saiu na The Lancet e tal, foi um estudo super importante aí para quem trabalha com amamentação. Foi feita uma randomização aí com 635 gestantes diabéticas, foram divididas em dois grupos, né? Um grupo fez ordenha pré-natal, um outro grupo não fez ordenha pré-natal. E aí, o importante desse estudo, que muitas vezes as pessoas acabam não falando, né? São os critérios de exclusão. Então, eles até colocam lá no estudo um termo que não faz muito sentido, né? Que a população elegível para o estudo foram gestantes diabéticas de baixo risco. O que não existe, né? Porque diabetes já é uma situação de alto risco na gestação. Mas só para vocês entenderem que são gestantes diabéticas sem nenhum outro fator de risco que aumente a chance de trabalho de parto prematuro. Em resumo, é isso, né? Então, se eu tenho qualquer histórico de hemorragia, placenta prévia, polidromimacrosomia, ou seja, um diabetes descompensado, né? Restrição de crescimento intrauterino, hipertensão gestacional, enfim. Essas gestantes, elas foram excluídas do estudo. Então, a ordenha de colostro pré-natal não é para todo mundo. Essa é a primeira coisa. Não é qualquer gestante diabética que eu vou pegar, vem aqui e vamos fazer ordenha pré-natal, tá? A ordenha pré-natal foi sugerida a partir de 36 semanas, 2 vezes por dia, tá? E aí, o que que se fez, né? Em alguns momentos, não foi em todas as ordenhas, tá, gente? Mas em alguns momentos oportunos, em que a gestante ia fazer uma cardiotoco, por exemplo, se orientava ela a fazer a cardiotoco durante a ordenha pré-natal e não se observou aumento expressivo da atividade uterina, né? Taxistolia, existência de contrações e tudo mais. E aí, dá para ver aí nos resultados, né? Não houve diferença estatisticamente significativa na data do parto, né? Na idade gestacional do parto. O que a gente teve foi um aumento importante, que é uma coisa muito relevante, né? Para a gente, pensando no risco de hipoglicemia do bebê, de oferta de leite de quem amamenta nas primeiras 24 horas e até a alta. Então, a gente tem uma maior chance desse bebê, de receber esse colostro ordenhado, como a gente colocou aqui, e de repente diminuir a chance dele ter uma hipoglicemia. Qual é a polêmica que a gente tem aqui, né? Primeiro que a gente não tem o recebimento desse colostro nas maternidades, né? Então, a gente não tem esse esquema, essa rede de referência contra referência para a gestante levar o colostro ordenhado de casa
para maternidade. Então, quando a gente orienta a ordenha de colostro no pré-natal, a gente não vai levar esse colostro para maternidade, né? O que é uma pena. Mas existem outros benefícios associados a essa ordenha de colostro que fazem com que ela possa valer a pena, né? Mesmo a gente não conseguindo levar esse colostro para a maternidade. Que é, primeiro, essa gestante ter uma maior facilidade para fazer essa ordenha. Então, se eu tenho um bebê que de repente não está mamando no pós-parto imediato, essa gestante ela pode fazer uma ordenha de colostro numa seringa e oferecer esse leite para o próprio bebê. E tanto uma maior facilidade da própria gestante de fazer a ordenha, como desse colostro ser extraído, né? Porque se eu tenho esse colostro sendo extraído com uma relativa frequência desde antes do parto, no pós-parto a gente pode ter uma maior facilidade dessa extração. No estudo, eles orientam a ordenha a partir de 36 semanas, né? Na prática, geralmente, a gente orienta a partir de 37, até para tirar qualquer risco aí, né? Enfim, deixar todo mundo tranquilo em relação à idade gestacional do início da ordenha. Consultora de amamentação não orienta a ordenha de colostro sem o aval da equipe médica ou do pré-natalista que está acompanhando essa paciente, tá? Isso é uma coisa muito importante de dizer. Então, sempre que a gente pensa em ordenhar colostro, a gente vai conversar com o médico e ver se ele autoriza. Se ele não autorizar, a gente não faz, tá? Eu, pessoalmente, aí vou falar da prática, né? Que também não tenho evidente em estudos e tal, mas a prática de quem faz muito atendimento de amamentação, o que a gente vê de principal benefício é isso, é essa facilidade da gestante ordenhar o próprio colostro no pós-parto e oferecer para o bebê nos casos em que ele não consegue mamar. Ou nos casos em que o bebê consegue mamar e a gente pode adicionar uma oferta de 1 ml de colostro, de repente, para complementar aí essa mamada e diminuir a chance desse bebê ter hipoglicemia. É como se fosse um a mais, né? Que ajuda muito esse bebê a se manter mais ativo, mais interessado no peito e a gente engrenar mais essa amamentação. Se eu estou adicionando ordenha para uma paciente que tem risco de atraso na pojadura, eu estou diminuindo esse risco, né? Porque se eu tenho mais leite sendo ordenhado, se eu tenho mais estímulo, lembra que ordenha é uma coisa que a gente orienta quando a gente quer estimular a produção? Então, se eu tenho mais estímulo, eu posso, inclusive, ajudar esse leite, né, a descer do que se eu não faço nada, né? Se esse bebê não mama, se eu não ordenho o colostro e tal. Então, a gente não tem ainda essa prática sendo muito comum aqui no Brasil, né? Quando eu tenho gestantes nas maternidades, eu preciso ordenhar, né, a oferta do próprio colostro, porque senão entra a fórmula mesmo, o que é uma pena, né? Então, às vezes a gente tem uma mãe que tá produzindo colostro, às vezes um bebê que não tá conseguindo mamar bem, às vezes o filho de mãe diabética é um bebê que demora para acordar, né? Demora para começar a mamar. E às vezes a gente ordenhando colostro, a gente previne uma hipoglicemia e uma entrada precoce de leite artificial que pode aumentar a chance de desmame. Então, eu vejo muitos benefícios com essas ressalvas, né? A gente excluindo as gestantes de risco e a gente pedindo o aval e, enfim, e fazendo isso de forma compartilhada com a equipe médica. Mas no mundo ideal, a gente vai ter essa orientação sendo melhor feita, né? E aí, como em outros países, enfim, como é na Austrália, a gente tem essa possibilidade também. Gente, é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Tem uma pergunta, alguém me perguntou sobre a ocitocina nasal. Eu até ia colocar, né? Mas aí eu ia falar de todas as medicações. Eu falei, gente, estou entrando numa área que não é minha, já sou intrometida geralmente. O doutor Felipe sabe que eu sou intrometida. Falei, eu vou ficar falando de medicação para médico, não vai pegar bem. Mas é assim, ó. Quando a gente pensa no reflexo de ejeção de leite, ele acontece mediante a sucção do bebê, né? Então, a sucção do bebê ativa a produção de ocitocina e de prolactina, então a gente vai ter a produção do leite e a ocitocina vai ser responsável por fazer com que esse leite seja ejetado das células, né, dos lactócitos, chegue nos ductos para que o bebê consiga fazer a extração. Se eu apenas aumento a circulação de ocitocina nesse organismo e não faço a extração do leite, não adianta nada. Então, a gente não tem muito efeito em apenas orientar a ocitocina sem fazer o manejo da amamentação. Porque se eu faço manejo da amamentação e esse bebê mama, a ocitocina que a mãe produz vai ser suficiente para o leite ser produzido e sair e a engrenagem rodar, né? A amamentação eu coloquei como chave fechadura, mas sempre faço uma outra analogia também, que é com engrenagem. Então, se o leite está sendo extraído, o leite vai ser produzido, e aí ele vai ser extraído, ele vai ser produzido. Se eu paro de extrair, não adianta eu só. É a mesma coisa das medicações.
eu posso não, né? Vocês podem prescrever alguma coisa para aumentar a produção de leite. Se não tiver extração, não vai adiantar. Né? Então, se o bebê não fizer extração de leite eficiente e adequada, não vai adiantar, não vai ter efeito, né? Então, o reflexo de ejeção, ele acontece em momentos específicos, inclusive. Não é durante toda a mamada, né? Então, o bebê ativa geralmente uns 2 a 3 reflexos de ejeção por peito, que é justamente aquele momento da mamada em que a gente vê o bebê deglutindo realmente. Então, ele começa a mamada fazendo uma sucção mais fraquinha. Vou pegar meu Dino aqui para mostrar para vocês. Ele começa a fazer uma sucção. Vou pegar o Dino, gente. Eu tenho um Dino, é meu auxiliar de palco. Rapidinho, vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela inteira? Estão me vendo inteira? Tá. Ó, esse é o Dino, esse é meu assistente de palco. Esse é o peito. Então, quando eu tenho um bebê pegando, abocanhando a mama, como é que ele começa a mamada? Ele faz uma sucção mais fraquinha e curta, né? Curta e rápida. E é assim que ele ativa o reflexo de ejeção. Então, a produção de ocitocina e de prolactina se inicia, e aí o leite começa a fluir, e aí ele começa a engolir. É quando a gente vê o movimento mais profundo da mandíbula e do queixo, e a deglutição. Então, às vezes, dependendo do padrão da mamada, o bebê suga, suga, engole, suga, suga, engole. E aí o ideal seria que ele sugasse, engolisse, sugasse, engolisse, sugasse, engolisse, sugasse, engolisse. Bem frequente. Esse é o padrão ótimo de mamada, né? A tal da mamada eficiente que a gente fala e efetiva. Se eu tenho só a saída da... E aí depois, quando passa o reflexo de ejeção, porque esse reflexo de ejeção ele é passageiro, ele volta a sugar de novo curtinho, ativa outro reflexo de ejeção e ele começa a mamar de novo. Então, a gente vê o bebê fazendo isso algumas vezes na mamada, né? Então, geralmente umas 2, 3, às vezes tá um pouquinho mais, mas não mais do que isso. Então, se eu só aumento a produção de ocitocina aleatoriamente, sem esse bebê estar mamando no peito, não vai ter função. Alguém perguntou sobre o tempo que o colostro pode ficar armazenado, né? Então, a gente também tem uma diferença aí, né, no que se orienta no Brasil e no que se orienta fora do Brasil em relação ao tempo de armazenamento do leite ordenhado. No Brasil, a gente tem a orientação de se armazenar por 15 dias. Se eu tenho uma gestante diabética, né, às vezes a chance dela começar a ordenhar com 37 e parir com 39 fica grande, né? Então, eu poderia ordenhar, enfim, aí posso descartar esse leite se de repente ficar a mais. Mas de maneira individual, a gente consegue fazer orientação de protocolos internacionais, né? Então, a gente tem o protocolo americano, que é um pouco mais flexível. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Na ABM tem o protocolo americano, que orienta que esse leite pode ficar mais tempo armazenado na geladeira e no congelador. Mas a gente pode seguir, enfim, na verdade a gente deve seguir as normas brasileiras, né? Para orientação geral, a gente deve seguir as normas brasileiras. Então, seriam 15 dias no congelador. E aí, gente, para vocês verem como não é uma coisa, eu até ia colocar, eu esqueci. Como vocês verem que não é uma coisa assim tão fora da normalidade, existe um recipiente próprio para a ordenha de colostro. A gente faz a ordenha de colostro aqui no Brasil na seringa, né? Mas existe aquela marca Raka, não sei se vocês já ouviram falar, que é do coletor de leite de silicone. Eles têm um recipientezinho que foi feito para a ordenha de colostro. Então não é uma coisa assim tão anormal, né? Vamos dizer assim. É bem comum em alguns países. Bom, Que mais? Nenhuma Mal, dúvida? tem dois relatos aqui no chat, ó. Ah, é que eles mandaram só para você, né? Não, mandaram para todos, mas já tem um tempinho, tá aqui, ó. Não vi. Ah, tá. Manda A aí. Cris, mas precisarei sair. Então, Ah, aqui tá. em casa. Vou deixar meu relato de quem, sem assessoria de amamentação, não conseguiu Ah, que legal. Tô vendo agora. amamentar minha filha até quase 2 anos. Aliás, hoje eu perguntei para duas professoras da saúde da mulher quanto tempo elas tinham amamentado. Não sei se a Carol está aí conectada, mas a Carol falou 2 anos. Então, poxa, fiquei feliz. A Cris continuou. Nas 3 primeiras semanas foram caóticas e me sinto uma privilegiada de poder custear bomba, avaliações presenciais e a cada 2 dias. Fiquei pensando mesmo em quem não tem recursos. Então, aí é uma coisa interessante, né? Porque eu falei para vocês, é óbvio que eu não poderia deixar de comentar sobre o trabalho da consultora de amamentação, até para vocês entenderem o que é essa profissional que muita gente às vezes não sabe nem que existe.
Mas percebam que o foco aqui, gente, não foi falar da consultora de amamentação, né? Foi justamente trazer várias outras informações para que vocês e todos os outros profissionais se integrem nesse processo, né? Porque eu acho que faz muita diferença uma paciente que recebe uma orientação no pré-natal, por exemplo, ou que passa num pronto-socorro e é orientada, né, de uma maneira mais atualizada, vamos dizer assim, né? Por alguém que tem um conhecimento mínimo ali sobre aquele tema. É claro que às vezes a gente não vai conseguir fazer um atendimento de amamentação no consultório, mas, poxa, tem muita coisa aqui que a gente pode levar de informação para ajudar as pessoas que não vão ter recurso para contratar uma consultora, né? Então, eu produzo muito conteúdo no Instagram, né? E eu dou muita informação de graça. E a gente pensa realmente nessas pessoas, né? Que às vezes não tem como contratar uma consultora, mas que vão lá e tem um compilado de informações que vai ajudá-la de alguma forma. E o mesmo vale enfim, para vocês que vão estar em diversos momentos, né? Vocês vão encontrar alguém na maternidade que está passando um perrengaço ali e vão conseguir ajudar de alguma forma com um conhecimento ali mínimo que seja, mas atualizado de amamentação, né? Porque a gente tem muita orientação desatualizada que prejudica bastante a evolução dessas amamentações, né? Eu acho que pensar nisso também é bem importante. Quanto mais a gente propagar esse conhecimento, mais isso vai chegar nas pessoas que amamentam. Bom, o professor Miguel não está mais conectado, ele precisou sair, mas eu ia perguntar para ele se ele já tinha usado Equilídio. Com certeza já usou. Eu trouxe a pergunta, eu trouxe Nossa, para polemizar mesmo. nossa professora aí da enfermagem obstétrica, quer fazer algum comentário já? Não, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, Valquíria. Essa aula foi incrível. Ai, que bom. Muito obrigada. Igualzinho a você, tenho um trabalho muito semelhante a você, apesar de eu ser docente. Eu ainda atendo igual você. Ai, que legal, que bom. Ai, que Também faço bom. parte de uma equipe, não sei se você conhece, da doutora Fernanda Valente. Você é colega, você é enfermeira obstetra? Sou enfermeira obstetra de Legal. formação. Fiz mestrado, agora eu estou no doutorado na saúde pública. Acho que é, irmã. Imagina, não sou Não, ninguém. chique, acho chique quem tem doutorado. Não, mas eu quero te deixar os parabéns, foi Ai, incrível. obrigada. Eu adoro laser, né? Eu concordo com você que o laser é coadjuvante no processo e ninguém acredita. Eu Exato. acho que quem é estrela, né, do processo é o empoderamento feminino e o profissional de saúde trabalhando em equipe, né? Os Sim, profissionais. E total. aí, o meu maior desafio, que eu acho, não sei se é para você, mas para mim, é o que é desafiador nesse processo, é a questão do fenômeno de Renault. Eu acho muito difícil. Uhum. Para mim é muito desafiador. Eu queria saber um pouquinho mais da sua experiência, se você correlaciona ele com laser, se você tem alguma estratégia. Eu tive várias pacientes com fenômeno de Renault, porque eu atendo há 23 anos a amamentação, tá? Uau. Muitos anos. E foi a maioria que desistiu da amamentação foi em relação ao fenômeno de Renault. E como que essa diversidade, na sua opinião, ela pode ser conduzida dentro desse processo para que tanto as enfermeiras obstetras que estão em formação, que estão aqui na sala te assistindo, como os médicos residentes, como os médicos obstetras, como que a gente pode fazer na prática clínica para tentar minimizar e fazer com que essa mulher consiga o objetivo de amamentar? Ó, eu também acho o fenômeno de Renault bem difícil, porque o que a gente tem de alternativa, mesmo medicamentosa, não trata o fenômeno de Renault propriamente dito, né? Mas o que a gente às vezes vê na prática, muitas vezes, é o fenômeno de Renault associado a outras questões orofaciais do bebê, da anatomia orofacial do bebê. Uma coisa que a gente tem de possibilidade, muitas vezes, é osteopatia. Então, às vezes, a gente tem outras questões que estão causando esse vasoespasmo, na verdade, mamilar, né? E não é algo propriamente da mama da mãe. Então, muitas vezes a gente acaba investigando isso. Eu tive recentemente, um exemplo recente, de uma paciente que teve um ducto obstruído, uma mastite, um fenômeno de Renault, tudo junto.
Então, às vezes a gente pensa que ali é só o fenômeno de Renault, tá isolado, não é não. É uma coisa a mais dentro de um quadro de várias outras coisas que estão causando dor. Então, geralmente, quando eu tenho, principalmente essas coisas de dor persistente, né? Não sei se você já leu o protocolo da BM de dor persistente para amamentar, que é muito bom, eles orientam umas coisas muito interessantes. Eu sempre tento procurar outras causas em conjunto, que geralmente, não sempre, mas tem. Então, às vezes, são outras questões que fazem, porque às vezes é um fenômeno de Renault com um mamilo que está saindo amassado, né? É um fenômeno de Renault com um bebê que tem uma simetria craniana, é um fenômeno de Renault com um torcicolo congênito, sabe? Então, às vezes a gente, ou um fenômeno de Renault com uma anquiloglossia, que aí é polêmica da polêmica, né? Vai deixar isso aí para depois. Então, às vezes, a gente tem outras questões associadas a esse fenômeno de Renault que podem ser também tratadas no manejo, ou às vezes com outros profissionais. Porque às vezes a gente foca muito, né, no mamilo ficando branco e aí isola o resto. É igual mastite de repetição. Às vezes a mastite de repetição, a causa dela é uma hiperlactação por um excesso de ordenha. Não adianta eu ficar tratando a mastite, eu tenho que orientar essa paciente a manejar melhor essa mama, né? Ou um ducto obstruído, enfim, por outros motivos também. Então, às vezes, tentar olhar para além dessa queixa isolada e ver se eu tenho outras causas, porque a amamentação é multifatorial, né? São várias coisas que às vezes causam a queixa de dor, é, que não a situação isolada. É muito raro ser só aquilo, né? Você deve saber disso muito melhor do que eu. É muito raro ser uma coisa só. É muito difícil. Às vezes eu brinco com as pacientes que eu me sinto como se fosse um técnico de geladeira, de máquina de lavar, né? Que a gente vai lá ver, meu Deus, qual é a peça que tá fora do lugar. E aí, geralmente, não é uma peça só, né? Geralmente é mais de uma peça. Então, na minha prática é assim, eu começo sempre. E aí, assim, uma outra coisa também que eu acho que é importante mencionar, né? Eu sempre começo pelo básico. Porque às vezes a gente fica tão focada no complexo que a gente esquece do basicão ali, né? Então, igual eu falei, às vezes eu tenho um fenômeno de Renault, o mamilo tá saindo amassado. Às vezes o bebê tá pegando errado o peito, né? E aí a gente, às vezes, por ser uma puérpera que, sei lá, tem mais dias de amamentação, a gente pula a etapa de avaliar o básico. E aí, manejo básico, né? Sustentar o peito, posição, pega e tal. E aí, depois eu vou indo para o complexo. Mesmo quando eu tenho uma queixa que é muito óbvia, mesmo quando, sei lá, que não é óbvio, né? Que antigamente a gente tinha isso muito, e aí, esse último protocolo da mastite que eu falei para vocês mudou um pouco essa nossa ideia, né? Tudo é candidíase. Tá com pontada, é candidíase. Tô antifúngico. Tô com formigamento no pé, é candidíase. Às vezes não. Às vezes é outra coisa, às vezes é uma mastite subclínica, né? Que é um conceito aí que ainda não é muito, né, difundido, e a gente está tratando como candidíase. Então, acho que é a mesma coisa para essas patologias da mama. Às vezes tem associação com outras questões da amamentação. Não sei se eu respondi sua pergunta, só plantei mais dúvida, mas também que é uma pergunta que não tem uma resposta, né? Fechada. Não, eu acho que realmente é uma análise, né? É uma troca, né, de uma equipe multi que vai além Exato. do enfermeiro e do médico, né? A gente envolve a É fono, o isso, exatamente. fisioterapeuta. Eu tive uma experiência com a microfisioterapia que eu não conhecia e que uma das minhas pacientes acabou fazendo e conseguiu, mas Que legal. eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha ouvido falar quando ela chegou até mim. Nem Mas eu, eu nunca acho ouvi falar importante. em Nossa, microfisioterapia. é uma coisa assim que eu não entendi até hoje, tá? Não sei se alguém aqui do grupo conhece. Para mim, achei uma coisa assim que não entrou na minha cabeça, mas depois vocês dão uma olhada. É uma nova linha que o fisioterapeuta trabalha, né? Que Mas eu legal. achei bem interessante. Muito E bom. é o que você falou, né? A consultoria de amamentação está crescendo muito. Eu sempre falo na aula, né? Para as meninas. E todo mundo vira consultora. E não é bem assim. Olha a clínica que existe por trás, né? E a parceria, muito importante, você deixou bem clara, e a parceria com o médico. Então, para vocês que estão se formando aqui, nós temos que trabalhar em equipe, porque é muito difícil. Eu acho que a amamentação é pior que o parto, na minha Sem opinião. dúvida.
sem Eu dúvida acho que é nenhuma. desafiador, eu acho que é desafiador, e Exato. tanto para a mulher quanto para nós profissionais de saúde, né? Eu acho que às vezes a gente precisa ter, tem momentos que a gente faz grupo, só a gente para discutir o caso dessa Caso. mulher. A gente não tem resposta para tudo, né? Eu acho que essa humildade também da gente saber que vai ter aquele caso que, cara, talvez não sou eu, né? Talvez não vou conseguir aqui, preciso de ajuda, porque acho que o objetivo é prestar a melhor assistência possível para a dupla, né? Sim, Então, a se a família, gente né? se Em chegou no geral. limite do nosso conhecimento, a gente precisa encaminhar, muitas vezes. E talvez uma decisão que é muito triste dela não amamentar, né? Sim, que é pessoal também, né? Não é sobre a gente, né? É, É sobre a paciente, Isso é muito exatamente, importante também dela a gente não entender. querer mais, e é uma decisão assim muito difícil para a gente, porque a gente incentiva o tempo todo, mas ao mesmo tempo a Sim. gente tem que aceitar. Mas muito bonito, já estou te seguindo no Instagram. Ai, que bom. A hora que você for lá na Unisa, me avisa para a gente tomar um café e conversar bastante. Aviso, eu tô esperando o convite do Dr. Felipe. Olha, desafio agora, doutor. Pode ser seu convite também, viu, Jaque? Pode ser seu também. Tá tudo certo. E o meu sonho é ter um banco de leite lá funcionando com orientação. Ai, que arraso! Eu e o doutor Felipe estamos aí criando estratégia para Uau, que que a legal. gente possa atender essa mulher de uma maneira integral. Eu tenho certeza que os colegas médicos vão apoiar muito, né? E Nossa, vão aí arrasou. nos ajudar, né? Porque eu sei que é desafiador ela passar por um pronto-socorro, né? Por mais que a gente fale para ir no banco de leite, e principalmente para atender aquelas mulheres que são carentes e que não vão ter dinheiro para Para pagar passar no uma consultório. consultora, que é caro, né? A gente tem Sim, que ser realista, que é Sim, caro e os é. convênios muitos não não cobrem. pode. É complicado. Mas aí eu quero te convidar para você ir, até Com vamos certeza, pensar numa aula para você dar lá na Unisa, no nosso com curso. certeza. Muito Mas bom. parabéns. Obrigada, eu vou amar. Obrigada. Então, é isso, gente. Mais dúvidas para a Valquíria Carolina Feitosa, por favor. Ó, alguém falando aqui, ó. Lembro que quando amamentei, minhas mamas sangraram e amamentava assim mesmo, passando o próprio leite após. Não tinha toda a tecnologia nem orientações. Pois é. Mas é uma coisa que a gente faz hoje em dia ainda. Val pode falar. Não, o colostro, ele realmente é uma orientação que a gente ainda oferece de passar no mamilo, né? Antes de ofertar o peito, depois de ofertar o peito, sempre. E aí, gente, é importante falar a história do laser, né? Se a gente não fizer nada e só corrigir a causa, vai cicatrizar também, tá? Vai cicatrizar. A questão é que a gente tem o laser como um coadjuvante que vai acelerar esse processo, né? Então, como eu falei, às vezes uma lesão que demora 5, 6 dias para cicatrizar, com 48 horas a gente já começa a ver uma boa melhora. Mas se não fizer nada, também vai dar certo, né? Se a gente corrigir a causa. Só para terminar, queria falar que dificuldades na amamentação podem acontecer na casa de todos, De inclusive todos. na minha própria casa. De todos. É isso, viu, gente? Última semana eu atendi 3 pediatras que acabaram de ter bebê. Pois é. Não é. É mãe, é tudo igual, né? Todo mundo tem os seus desafios. Obrigado, querida. Imagina, foi um prazer. Gente, Está muito convidada obrigada. para ir na Unisa, conhecer pessoalmente a nossa casinha, né, Jaque? E semana que vem, Jaque vai trazer aí propostas para o nosso pré-natal agora, internato, residência médica e especialização da enfermagem obstétrica. Deixa eu só botar aqui uma última vez meu contato, se alguém, enfim, quiser Bota aí, dar um Val. oi no Instagram e quiser mandar e-mail, enfim, gente, Por estamos favor, aí. Ó, dúvidas mandem para Val e podem falar comigo se as, vocês e quiserem. as siga no Tem e-mail Instagram, e é isso. Instagram aí, tá bom? Beijo, Val, obrigado. Gente, obrigada, foi um prazer. Gente, Obrigada. boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado, Tchau. gente. Val, obrigado.